Bom, pessoal, olha só, já dando spoiler para vocês da galerinha que está aqui atrás. Eles já estão aqui junto comigo para poder falar um pouco sobre o projeto CyberEduc, que ensina como se proteger de ataques virtuais, golpes e hackers. Eles estão à frente de um projeto que é o professor Keoma Souza, que dá dicas de segurança para a gente. Essa galerinha boa que está por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. A gente sabe o quanto que é importante, pessoal, a gente ter essa proteção e essas informações que vocês estão levando. E antes da gente começar a falar um pouco sobre o assunto, eu queria muito parabenizar todos vocês pela iniciativa, porque é um assunto atual que pouca gente tem informação, né? E muita gente cai em golpes por não ter essa informação e não ter quem leve. Então, parabéns pela iniciativa de vocês, por levarem nas escolas, como se fosse... É um projeto acadêmico, né? Mas a gente vai já destrinchar esse assunto. Mas, enfim, parabéns a todos vocês, viu? Queria muito que vocês se apresentassem e comentassem um pouco do projeto para a gente já iniciar essa conversa. Tá. Meu nome é Keoma. Eu sou Vitória Nascimento. Eu sou João Pedro. O CyberEduc nasceu de uma ideia na escola. A ideia veio da falta de conhecimento sobre o tema de cibersegurança. Independente do nível educacional, desde o ensino fundamental ao nível superior, esse tema não é tão falado e não é tão conhecido. E hoje todos nós somos um cidadão do mundo, todo mundo é conectado. Qual é o problema maior? Todos somos conectados e pouco sabemos como nos manter seguros. É importante, durante toda a nossa trajetória, né, adquirir conhecimentos ali. A gente hoje ouve muito falar sobre tecnologia, sobre novas ferramentas, só que a gente não se prepara para se manter seguro nessas ferramentas. O CyberEduc vem trabalhar com a população justamente essa parte da segurança. É importante você ter um celular massa, você ter acesso às redes sociais, mas também saber como se manter seguro nesses ambientes, porque afinal segurança vai ali nos garantir o bem-estar, né? A nossa saúde mental também depende da nossa segurança. Um ponto muito importante é que o CyberEduc ele tem um enfoque de apresentar como funcionam alguns tipos de atuação que os criminosos às vezes utilizam para exatamente ensinar o cidadão comum como se proteger. Uma vez que você sabe como isso acontece, sabe quão fácil é cair um golpe, você tenta puxar mais a sua segurança para o seu lado. Inúmeros relatos de lugares que a gente foi, de alunos, de professores, jovens, adultos, que demonstram a facilidade que é cair em um golpe. Relatos que às vezes, eu caí por conta disso, ou eu aceitei, comprei algo que nem existia, só paguei o frete e caí em um golpe. Então, é muito importante, às vezes há quem acha até que algumas dicas são, isso aí todo mundo sabe, é óbvio, mas muitas pessoas não sabem dessas questões e às vezes é óbvio, essas pequenas coisas que podem te proteger e podem até te resguardar de uma possível fraude ou problema no futuro. João Pedro, né? Uhum. João Pedro, eu gostei muito desse ponto que você tocou pra gente ter mais atenção no sentido dos golpes virtuais e principalmente das redes e também dos anúncios, que, por exemplo, a gente às vezes vê calças no anúncio, vê, sei lá, um telefone, um acessório, enfim, independe do objeto, mas a pessoa se interessa, paga o frete e esse objeto ele não chega na nossa casa. Então, por exemplo, como que a gente pode evitar e como que a gente pode identificar que é um anúncio falso? Inúmeras formas a gente consegue fazer isso. Em muitos casos, quando a gente faz uma pesquisa até de empresas ou sites, a gente repara que nos buscadores mais comuns, você vê o primeiro site tem até um patrocinadozinho. O que aquilo significa? O patrocinado só é remetente a alguém que patrocinou para aquele anúncio estar ali, ou patrocinou para aquele site estar ali. Só que aquele site pode ser fraudulento. Maneiras como você pode se resguardar e se proteger é sempre fazer a identificação do site para ver se é o verdadeiro, identificar o produto. Tem até normas e leis de mercado que identificam um produto que não pode ser vendido abaixo de uma certa porcentagem, porque não fica sem sentido. Um exemplo, eu tenho uma televisão de 65 polegadas por R$1.000. Uma coisa dessa não tem justificativa, por mais que seja Black Friday, por mais que seja
porcentagem de desconto, não existe, não tem como aquele produto sair por esse preço. Então até cair para o próprio usuário ele buscar conhecimento em relação a isso para não cair. Porque a gente cai muito por querer alguma coisa, ficar naquela expectativa, nossa, eu tenho que comprar agora, tenho que aproveitar, vou perder. E é nessa urgência que às vezes a gente acaba sendo prejudicado. Amanda, normalmente quando a esmola é grande, o santo desconfia. É verdade. Quando tem uma discrepância em relação ao valor de mercado, por exemplo, tem uma plataforma, pague só o frete e o produto vai. É aquela situação, não existe almoço grátis. Se está na situação dessa, tem alguma coisa errada. Tem que desconfiar. E ainda puxando ali, porque o anúncio, ele sempre, a princípio, ele vem das redes sociais, que também é um ambiente ainda muito vago de informações. A galera gosta muito de se conectar, mas pouca gente sabe de como se proteger. Por exemplo, a gente tem algumas configurações dentro do próprio aplicativo, seja do Instagram, do TikTok, funções de segurança, e eu queria muito saber de vocês se só aquelas configurações da própria plataforma é o suficiente, ou se a pessoa precisa ir atrás de outro aplicativo, de outro serviço, para poder se manter ainda mais seguro naquela plataforma. O duplo fator de autenticação salva, porque se alguém conseguir tua senha, tem outro método, é enviado um SMS, ou via WhatsApp, ou via e-mail, que é enviado um código. Só que se mesmo assim você fornecer aquele código, não tem o que fazer. Então, por mais que as plataformas tragam alguma segurança, se você não tem conhecimento suficiente, você ainda está em risco. É verdade. Inclusive, muitos golpistas e hackers, eles se aproveitam da inocência de algumas pessoas e inventam narrativas para que aquela vítima caia sem entender o que está acontecendo. Então, eu queria muito que vocês citassem algumas situações que a pessoa que está em casa, o nosso telespectador, ele pode vivenciar, ele pode, enfim, ser fornecido por algum golpista nas redes sociais, e já para ele ficar ali atento. Opa, essa situação aqui, a galera do CyberEduc já antecipou lá no Bom Dia News, então eu vou ficar atento para não cair. Uma das situações, por exemplo, o concurso da CNU para docentes, tinha uma propaganda no Instagram. Aí eu dei uma checada. Quando eu olhei a data da inscrição, tinha diferença na do edital. Quer dizer, eles davam a urgência, diziam que a data da inscrição ia até hoje, e eu fui seguindo. Pede o nome, o CPF. Quando você coloca o CPF, ele já te dá uma lista de possíveis nomes. Você escolhe o seu. Nisso você já começa a ver que eles têm muita informação. A partir dali, eles te dão um QR Code para você pagar como se fosse a inscrição. O valor bate. Só que quando você vai pagar, ele te dá um IOF para você pagar. Quer dizer, uma situação assim muito fora do comum. E são golpes que estão aí. E rede social hoje é o principal. Por exemplo, venda de veículos. Nossa, tem muito problema, porque normalmente o pessoal quer te dar... Por exemplo, teve um teresinense que foi preso, acho que semana passada, foi retrasada, que ele se passava por um advogado, dizia que estava tratando no lugar do cliente dele para comprar veículos. Inclusive, ele tentou aplicar o golpe em mim porque eu estava vendendo um veículo. E ele, eu sou um advogado, estou tratando no lugar do meu cliente. E aí eu digo, cara, isso aí é engenharia social, tentando me dar um golpe. E ele ficou calado. Nossa, e a gente vê também outras situações, como sorteios, que também ainda as pessoas tentam bastante, esses hackers. Na verdade, os sorteios já estão um pouco em desuso, né? Porque muita gente já está ligado. Quando o perfil já é hackeado, eles vendem muito as TVs, como o João Pedro bem comentou, né, um valor muito diferente do que o mercado oferece. Geladeira, por exemplo, eu já tive meu perfil hackeado. Alguém teve acesso ao meu número, ao meu e-mail, não sei, e aí meu perfil já jogaram geladeira, fogão. E assim, muita gente que me acompanha, infelizmente, veio a efetuar o pagamento. Então, sabe, foi um problemão, porque eu fui vítima, a minha audiência foi vítima. Então, essa parte do sorteio ainda é muito usado. E essas vendas de supostos eletrodomésticos também ainda é muito usado, não é? Eles se aproveitam dizendo que tem alguém se separando, porque normalmente quando dá uma separação, a venda é bem abaixo. Vende até a vassoura. E o que acontece? O pessoal está se separando, tá, e bota um monte de produtos, mas se você parar para analisar, a ideia é sempre a mesma. Ele não vai oferecer para você ver o produto, não. Pague logo para me segurar o produto para você. Sempre é isso, para você pagar antes de ver o produto. A Vitória, né? Vitória, eu queria muito saber de você, assim, como é que o CyberEduc
ele propaga as ações, né? Se vocês vão em escolas, em comunidades, como é que funcionam as ações de vocês de forma específica para ter esse acesso às pessoas de uma forma mais próxima, com aquele calor humano, levando aquelas informações que a galera precisa saber. Certo, Amanda. Geralmente o CyberEduc vai a escolas onde nós recebemos o convite, né? E são momentos em que a gente aproveita ali desse bate-papo também. A gente leva o conhecimento, mas a gente escuta para saber quais são as principais dúvidas da população. O CyberEduc ele atua em escolas, empresas. Então a gente já foi em ambientes de comunidade, por exemplo, a gente participou do Favela F5 com a CUFA. Legal. E a gente participa desses momentos porque a gente sabe que as pessoas que estão ali utilizando de dispositivos como celulares, às vezes o reloginho, que são conectados à internet, às vezes não têm noção do quão vulnerável elas estão. Então a gente tenta chegar até as pessoas da forma mais acessível possível, falando de forma simples, usando termos que vão ali assim poder ser entendidos com mais facilidade, porque a parte técnica é muito interessante, muito importante, a gente leva também, às vezes para colégios onde a educação é profissionalizante, a gente leva um conteúdo mais técnico. Só que para a população comum em geral, a gente traz as informações de uma forma simples, utilizando de situações do dia a dia. Porque quem nunca está em casa lá recebendo várias ligações de números desconhecidos e atendeu? Isso é uma espécie de golpe também. Então a gente traz as situações e explica como funciona, porque quando acontecer com a pessoa, ela já vai estar mais atenta. Vitória, eu queria só levantar uma situação. Eu queria muito que você complementasse com a sua fala, devido às situações que a galera, nesse bate-papo, porque eu acho que é muito disso mesmo, é esse bate-papo, porque existem situações em que a pessoa se pega desprotegida e vulnerável. E além dos celulares, além das redes sociais, a gente tem aí a proteção, não vou nem dizer uma super proteção, porque a conta bancária também é uma dúvida de muita gente. Como se proteger, como proteger minha conta, o meu dinheiro, os meus bens. E com esse lance de aproximação eu já fico com a pulga atrás da orelha. Eu tenho, mas morro de medo. E assim, eu acho que é esse bate-papo que faz com que o CyberEduc faça com que as pessoas tenham essa reciprocidade de informações. Então, por isso eu queria muito que você comentasse sobre essa parte de conta bancária, porque eu também quero saber, mas eu acho que o telespectador de casa também quer saber sobre essa questão, principalmente da aproximação, se é seguro ou não é. Olha, a gente sempre fala, tem um amigo nosso que fala também, que são 3 pilares, né? Tipo, a gente tem pessoas, processos e a tecnologia. Ter tecnologia é maravilhoso, facilita o nosso dia a dia, a aproximação facilita, só que com a facilitação pra gente, também facilita pro golpista. Então a gente geralmente opta pela segurança de 2 fatores, como o professor citou, porque torna as nossas transações mais seguras. É uma facilidade, só que você ali está abrindo uma porta também para uma situação, às vezes, de perigo. Então, de que forma eu posso me proteger? Eu procurar estabelecimentos mais, frequentados, que a segurança ali, assim, eu posso confiar, né? Mais ou menos. Uhum. Porque tem estabelecimento que você sabe que as pessoas vão lá, compram, recomendam e nunca aconteceu nada. Só que, logicamente, tudo tem uma primeira vez. Nossa. Então, é necessária atenção. Eu, particularmente, não uso aproximação. Mas por conta mesmo de... Pô, se tu não usa, eu também não vou usar, não. Se a mulher do CyberEduc não vai usar, eu também não quero usar, não. E, João Pedro, para a gente poder finalizar, eu queria muito que vocês comentassem um pouco sobre o contato de vocês. Se vocês, por exemplo, se alguém está com perfil hackeado, está com problema de segurança, está vulnerável, caiu em um golpe, vocês também dá esse suporte para a pessoa de forma técnica, não só informacional?
Em termos de recuperação de conta, em termos relacionados a essa parte técnica, ainda não. A gente está trabalhando com palestras, minicursos, o aprendizado real mesmo, acadêmica. Basicamente para capacitação. Entendi. Também para gerar aquela situação de conhecimento da pessoa, porque muitos dos crimes virtuais acontecem mais por conta da falta de conhecimento do usuário perante a plataforma do que realmente com algum hacker, com um supercomputador e não hackear a pessoa. Às vezes você mesmo dá as suas informações em hiperexposição. Eu tiro foto de tudo que eu faço. Ele pode pegar todas aquelas fotos com alguns aparelhos em alguns programas. Às vezes ele consegue extrair. Então até nisso a pessoa tem que se resguardar. Alguns casos, como já aconteceram, daquelas trends que tendem a mostrar demais, como foi, por exemplo, uma trend um tempo atrás que fez olha como o meu rosto o meu rosto na minha carteira. Então, é algo que pra gente pode parecer absurdo, mas é só você ver na internet que você começa a ver. E para as pessoas aquilo não é algo tão importante, relevante, mas é um dado sensível seu. E se é um dado sensível seu, você tem que resguardar com o máximo de proteção possível. Perfeito. Professor Keoma, né? Queria muito que você finalizasse com contato, como que as pessoas podem encontrar vocês e adquirir também mais informações sobre o projeto. Então, nossas redes sociais são cybereduc_pi, Instagram e o LinkedIn também. Estamos a todo momento nas redes sociais, procurando sempre ajudar a população piauiense com conhecimento, que hoje em dia é básico para se manter seguro nas redes sociais. Perfeito, quero agradecer a participação de vocês, muito obrigada pelas informações.